Olá, como estão? Espero que bem. E uma pergunta que me fizeram assim, mas Fernando, pensa bem. Eu e muitas pessoas ao meu redor se beneficiam das drogas psiquiátricas. Elas são muito importantes, ajudam muitas pessoas, inclusive a mim mesmo. Como então combatê-las? Dizer que elas não servem para nada. Se efetivamente ajudam muitas pessoas procuram elas. Bom, para mim a questão não é essa. A questão é que a explicação das causas por que as drogas psiquiátricas ajudam as pessoas é uma falácia, é uma mentira, é um erro epistemológico. As pessoas que tomam drogas psiquiátricas, e são muitas, e eu conheço muitas ao meu redor, se beneficiam não em função de que essa droga psiquiátrica está atingindo uma causa específica no organismo de uma doença específica, um neurotransmissor ou no cérebro. Ela ajuda como um psicoativo qualquer, ajuda qualquer pessoa que entre em contato com ela, pelo menos no primeiro momento. Já falei aqui que a principal diferenciação das drogas psiquiátricas, a meu ver, se dá com a Joanna Moncrieff, uma psiquiatra inglesa da United Kingdom, que no seu livro sobre o mito da cura dos remédios psiquiátricos, ela coloca a divisão fundamental entre um remédio que tem um padrão ou um modelo que atinge uma doença específica no corpo, e um medicamento, um remédio que tem como padrão ou modelo a alteração de um estado mental de consciência ou de comportamento da pessoa. São coisas muito diferentes. Então, o remédio da medicina objetiva, ele é um remédio que tem um modelo que atinge algo específico no corpo, modificando, alterando, melhorando a doença ou o sintoma dessa doença numa questão específica. Um antibiótico, ele atinge algo específico. Um anti-inflamatório atinge uma inflamação específica no órgão, no corpo, numa doença que existe. Esse é o medicamento da medicina objetiva. O que as drogas psiquiátricas fazem são modelos baseados na alteração do comportamento, do estado de consciência que as pessoas têm. Assim como qualquer psicoativo, seja o álcool, seja a maconha, seja qualquer outra droga que é considerada aí ilegal ou de uso recreativo. E é nessa categoria que as drogas psiquiátricas estão inseridas. Elas não atingem nada no corpo como uma doença específica. Elas mudam o estado alterado da pessoa. A pessoa, quando toma um psicoativo, que já é tarja preta por isso, que é altamente viciante e pelos seus efeitos, essa pessoa está alterando um comportamento, estado de consciência dela. Assim como o álcool, como o vinho, como a maconha e como outras drogas chamadas recreativas. O psiquiatra não é médico, ele não está dando nenhum remédio para atingir algo objetivo no corpo. Essa falácia, essa mentira propagada por anos e anos, desde 1950 ou antes, que a psiquiatria vem dizendo, para se tornar médica e conseguir aí respeitabilidade social, é que eu combato e que a antipsiquiatria combate. É mentira. A psiquiatria, os remédios psiquiátricos ajudam as pessoas porque elas estão se drogando, porque elas estão tomando algo para alterar a sua consciência, como se fosse com a pessoa usasse uma droga recreativa que se usa na história da humanidade há muito tempo, seja por questões religiosas, questões esotéricas, ou pelo uso comum das pessoas. Em muitos lugares, no mundo todo, desde que o ser humano é ser humano, se usa substâncias psicoativas para alteração da consciência, dos estados de consciência, dos estados comportamentais, às vezes como para alcançar uma transcendência, um estado alterado de consciência, ou simplesmente para fugir da vida mesmo, para sair daquele momento. Mas isso não é cura de nada, nem existencial em termos terapêuticos existenciais, nem em termos médicos. Então, o combate que eu faço na psiquiatria é que ela mente, sistematicamente ela mente para nós.
Então, adultos que queiram usar remédios psiquiátricos, só se deem conta que antidepressivo não é uma coisa que um antibiótico, um anti-inflamatório. É só no nome, é só a máscara para dizer que atinge algo no cérebro, mas não atinge. Um antidepressivo é um psicoativo como qualquer outro. Como uma morfina, como uma cocaína, como uma heroína, como um álcool, como uma maconha, como qualquer droga recreativa. Essa é a grande questão. Se querem usar os adultos, que usem. Sejam livres para usar, isso já acontece na humanidade durante muito tempo. Não sou contra o uso dessas drogas recreativas, não recomendo o uso de drogas recreativas pesadas, como cocaína e heroína, porque a gente sabe no que isso pode levar, o tamanho do vício e da alteração de comportamento, muitas vezes negativo, quase sempre negativo, que ela pode levar socialmente nas relações próximas. Não recomendo. Mas eu também não combato exatamente as pessoas adultas que querem fazer uso de psicoativos da psiquiatria. A questão é que saibam o que estão fazendo e os psiquiatras poderiam parar de mentir e dizer, nós somos vendedores, não são traficantes porque são legais, traficante é legal, mas nós somos mediadores das drogas psicoativas, que são consideradas ilegais fora da nossa assinatura, fora da nossa caneta, elas são ilegais, são drogas recreativas legais. Nós somos a parte legal das drogas, podemos passar drogas psicoativas ou com o mesmo efeito das drogas psicoativas de forma legal para as pessoas. Eles só teriam que fazer o seguinte, eles teriam que dizer, olha, essa droga psicoativa aqui dá esses efeitos, para algumas pessoas ela dá uma sensação de calma, para outras ela ativa, para umas é questão de euforia, cuida no que vai usar, olha a dosagem, não sabe dosagem nenhuma, porque cada corpo se relaciona com a droga psicoativa de acordo com suas próprias questões corporais. Por isso que eles não acertam em doses nenhuma dessas drogas, porque cada corpo reage, assim como cada corpo reage à droga psicoativa, de forma diferente. Eles poderiam ser verdadeiros e saírem do campo da medicina e para o campo das drogas sociais, que são socialmente ilegais, a partir da mão deles, eles serem as pessoas mediadores dos psicoativos e das drogas legalizadas. A partir da psiquiatria, ela pode ser a legalizadora das drogas. Mas não se faz de medicina. Então, para mim, essa é a grande questão. As causas que eles dizem que eles atingem, como médica, é mentira, é falaciosa, é enganosa. E é isso eu vou sempre combater. A psiquiatria deve ser clara, aberta, mas não é, porque tem muita coisa envolvida aí, jogos de poder, financiamento, indústria farmacêutica, eles têm já conseguiram hoje ter os canhões de pressão social como as escolas, como os planos de saúde, como o judiciário, eles não vão abrir mão disso. Mas então, pelo menos aqui, denuncio que eles mentem, que eles enganam a si mesmos em primeiro lugar e aos outros em segundo, pelos motivos quaisquer que sejam, mas não são médicos e não são terapêuticos, são de outros interesses. Então, mas as pessoas adultas que queiram usar, sabendo disso, que usem, bons psiquiatras, eu quero um psicoativo porque eu estou muito eufórico, quero ficar mais calmo, estou muito down e quero ficar melhor, quero fugir um pouco da realidade, usem à vontade. Os adultos façam o que quiserem, liberdade é a palavra de ordem. A outra questão que sim, que eu denuncio, e que aí é um crime, é os psiquiatras, enquanto grupo, colocarem os jovens e crianças dentro dessa mentira e dentro dessa intoxicação que os adultos, por liberdade própria, querem, impõem às crianças através de pais, escolas, coordenadores, professores, planos de saúde. Isso é um crime. Isso não tem outra palavra para dizer, é um crime. A psiquiatria, intoxicar crianças com psicoativos da ordem de morfina, heroína, cocaína, crack, seja o que for, é um crime. Querer medicalizar e tornar isso algo médico é um crime moral, social, antropológico. Deveria ser judicializado esse crime que a psiquiatria faz. Isso, para mim, não tem outra palavra. E os pais, as escolas, os professores, os cuidadores que aceitam esse crime são cúmplices desse crime. Os psicólogos que dão relatos
não dá diagnósticos, que dão pareceres com os termos, para crianças e jovens, com os termos da psiquiatria e da Bíblia do DSM, são cúmplices desse crime. E deveriam fazer exame de consciência para saber o que eles estão fazendo com os jovens e com as crianças. Isso, para mim, não tem conversa. É crime, a psiquiatria é criminosa. Se os adultos querem fazer a si mesmo uso de drogas psicoativas como se faz há milênios, façam. A psiquiatria mirar as crianças por uma simples questão de ganho financeiro é um crime. Então, a questão sobre se as drogas psiquiátricas ajudam algumas pessoas, sim, como qualquer psicoativo, como qualquer droga recreativa, como o álcool, como a maconha, como o vinho, como a cachaça, como o que quiserem. Nesse sentido, ajuda. Movimenta internamente o estado de consciência das pessoas, seu comportamento, e elas, por algum momento, acabam fugindo ou conseguindo socialmente avançar em alguma coisa. Só que são viciantes. Eles têm altos problemas, enormes problemas de abstinência. Alteram de forma substancial, eles sim alteram de forma substancial os neurotransmissores. São eles que corrompem e trazem problemas a nível cerebral, a nível neuronal. São eles que fazem isso. Então, querem fazer, façam. Vão aos psiquiatras. Os psiquiatras deveriam abrir que são passadores, são mediadores de drogas psicoativas, que isso não é terapia, que isso não é medicina, que isso é como um uso qualquer social de substâncias tóxicas, porém que algumas são socialmente aceitas, outras não. O psiquiatra tem na mão esse mercado. Poderiam simplesmente dizer: somos vendedores e mediadores de drogas recreativas, de tarja preta, que no mercado aí ilegal se diz cocaína, heroína, mas para nós são drogas psiquiátricas com o mesmo nível o mesmo nível de atuação e de viciantes que as outras drogas. Só que nós temos, por corporativismo social e jurídico e legal, a capacidade de tornar legal na nossa caneta, né, a prescrição dessas drogas que fora da nossa caneta são ilegais. Para mim isso é psiquiatria, deveria se socialmente faria um grande favor, de repente ela seria a grande mediadora da abertura que alguns países já têm para as drogas, seria a psiquiatria, porque ela já faz isso. Só que ela quer se mentir e se fantasiar e se mascarar de medicina e tratamento terapêutico. Não é, ainda mais para a criança. Isso é um crime. Quem aceita isso, quem é cúmplice disso, está viciando suas crianças. 3 anos com medicações para bipolaridade, para TDAH altamente viciantes, desestabilizadores das questões neuronais e dos neurotransmissores. São essas drogas que fazem isso. Porque vocês estão dando a mesma coisa que cocaína, heroína para suas crianças. Isso é um crime e a psiquiatria é culpada primeiramente por isso. A medicina que aceita que a psiquiatria seja médica é cúmplice, que a sociedade que aceita dar para seus filhos é mais cúmplice, tão cúmplice quanto as escolas, os planos de saúde e todos esses que ficam ali ao redor tentando mamar na psiquiatria, ou alguns tentam mamar porque são ignorantes no bom sentido, não conhecem a história da psiquiatria, e outros que, apesar de saberem como ela funciona com muitos psicólogos, apesar disso, continuam ali porque têm seus interesses profissionais. Então essa é a minha resposta para essas pessoas que dizem: mas Fernando, olha só, tem pessoas que se beneficiam, é verdade. Adultos que façam o que querem, a psiquiatria só deveria dizer o que ela realmente faz, mas com crianças é outra história. Muito bem, se gostaram do vídeo, queiram compartilhar, dar like, façam o favor, né, se quiserem, para que essa mensagem chegue mais adiante pelo YouTube. Quiserem sugestões de assuntos ou comentários, só colocarem ali que eu tento responder nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.